Gente, programa Geração Talento entrando na sua telinha. Isso, hoje nós estamos aqui falando do seminário que aconteceu aqui no Rio de Janeiro e a terceira edição do lançamento do livro Mulheres Zoe. Viver, vire a sua página. Também você vai ter aqui um clipe oficial no final e daqui a pouquinho você vai ver tudo que aconteceu aqui no programa Geração Talento. Testemunhos maravilhosos e hoje teve esse seminário e você vai ver tudo aqui. Roda aí, produção. O que tens pra mim não falhará, nada frustrará minha fé, meus sonhos e planos são teus, tu és fiel, o céu se abriu. Érica Emílio está aqui para falar um pouquinho sobre a sua participação nesse livro. Fala com a gente, satisfação de estar agora apresentando esse livro, não só para o Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil, Érica. É uma imensa alegria estar participando, porque fala de Deus, a própria vida Zoe abundante que se encontra nas nossas vidas. Fiquei sabendo que você tem um testemunho tremendo e você envolve várias mulheres também no Instagram com testemunho, né, e superação de algumas mulheres. Fala um pouquinho sobre isso. Eu convido mulheres a contarem as suas histórias e foi assim que eu contei a minha história nesse livro. Então eu quero falar para você, não desista dos seus sonhos, porque você nasceu para dar certo. Leia Araújo, Leia, fala um pouquinho sobre essa terceira edição e você ser coautora de um livro tão importante que auxilia e ajuda tantas mulheres, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Com certeza, esse é um presente de Deus, porque Deus é que nos apresenta. E Deus nos apresentou a pastora Débora Meirelles, que já faz esse trabalho tão maravilhoso, né? Há 13 anos com Mulheres Zoe. Zoe é cheio de vida e ela é uma mulher cheia de vida, né? E que está buscando outras mulheres que estão no anonimato, né? Para cima, para a vida. Então, para mim é um prazer, foi um prazer, um privilégio participar desse terceiro volume, né, desse livro Mulheres Zoe, com o meu testemunho. Sou coautora, né, desse livro tão maravilhoso. Teve um momento que ela fez uma interação com as mulheres, dizendo, eu nasci para dar certo. Hoje em dia sabemos que o feminicídio é muito alto no Brasil e a luta para essa situação está muito grande, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Você se considera uma mulher que nasceu para dar certo, você deu certo na vida? Glória a Deus, dei certo em nome de Jesus. Por quê? Porque eu deixei, o Espírito, não tem como não falar, porque quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós damos certo. Então, muitas das vezes, a mulher ela quer ser guiada pelas suas emoções, e as emoções só fazem o quê? Nos puxa para baixo. Mas quando nós deixamos o Espírito Santo nos curar, dá certo, e muito certo. Glória a Deus. Eu já quero convidar você para ir lá e ler o livro. Você, mulher, cabisbaixo, destruída, que acha que acabou, olha, Mulheres Zoe é um treinamento, é um tratamento e na mesa que se aprende. Olha, quero convidar você para ler esse livro e se tornar uma das seguidoras desse projeto Mulheres Zoe. Parabéns, sucesso. Obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço. Fala um pouquinho, Dayana, qual foi a sua participação e a interação de falar assim, escrever para mulheres tão preciosas que é a Mulheres do Reino e para a mulher do Brasil também? Sim, sim. O motivo, né, o qual eu fui chamada é porque eu passei por um processo até gerar o meu milagre, né? Eu fui acometida do câncer e por não aceitar o chamado do Senhor na minha vida. E aí, quando eu me vi num leito, né, o Senhor trabalhou tremendamente dentro de mim e me fez refletir o que era melhor, aceitar o chamado ou rejeitá-lo. E aí eu fui acometida do câncer e quando eu entendi que era necessário eu me reconciliar com aquilo que eu tinha rejeitado, o Senhor me aprove e permitiu que eu gerasse o meu Samuel, né, que hoje, através daquele tratamento do câncer, eu tenho o meu Samuel de 3 anos para a honra e glória do nome do Senhor, né? Qual o nome do tema aqui mesmo? É Gerando o Meu Milagre. Você, mulher, gerando milagre. Ela conseguiu
vivenciar duas coisas. Primeiro, superar um câncer não é fácil. E segundo, gerar um filho é um presente divino. Gerar o Samuel quer dizer que Samuel vai ser uma voz da multidão em todo o povo de Israel que está perdido ainda, desesperado para encontrar a vitória e a salvação. Explica um pouquinho agora, eu quero entender um pouquinho mais. Por que você deu esse tema, Gerando o Meu Milagre? Porque primeiramente foi um processo qual eu passei, né? E o Senhor havia me prometido que eu geraria o Samuel. Só que primeiro eu rejeitei a promessa do Senhor, depois ele me tratou e aí sim para eu gerar o meu milagre. Então foi um processo até chegar onde eu cheguei e hoje, né, para a honra e glória do nome do Senhor, o Samuel existe, o Samuel nasceu e é um profeta através do nome dele, né, para levar até, né, essa nação a palavra do Senhor. E você ministra em alguns lugares aí? Sim, ministramos e levamos o nosso Samuel como testemunho vivo daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Terceira edição do lançamento desse livro. Daniélio, o seu tema foi interessante. Fala um pouquinho sobre esse tema. Por que você escolheu esse tema? O meu tema é Você Não É o Seu Passado, porque Deus restaurou a minha sorte na minha vida sentimental, depois de ter passado por relacionamentos abusivos, vários noivados fracassados. Deus me deu a restauração de um casamento, hoje eu tenho meu filho, a minha família, e eu quero te dizer que você não é o seu passado, assim como Deus restaurou a minha sorte, Ele também pode restaurar a tua sorte. Fala um pouquinho, a Débora Meirelles teve uma ideia maravilhosa de pegar testemunho de algumas mulheres e lançarem um livro, gente. Que esse livro já está agora em outros países, em outros continentes também, tratando outras mulheres que viveram o mesmo problema. O que você poderia falar para essa mulher de outro país que viveu ou está vivendo o que você passou? Eu quero te dizer que você precisa se lançar diante do Senhor, porque Ele verdadeiramente pode mudar a sua história, né? Essa iniciativa da pastora Débora, ela relata, né, no livro, somos 22 mulheres a qual nós contamos o nosso testemunho, a história que o Senhor mudou, a nossa sorte, e Ele também pode mudar a tua sorte, independente de onde você se encontre, porque o mesmo Deus que agiu na minha vida, Ele pode agir na sua vida. Então, consagra ao Senhor a tua vida. Talvez hoje você se encontre como eu me encontrava lá atrás, perdida, sem perspectiva, e hoje eu sou filha amada do Senhor, esposa honrada, alegre mãe de filhos, e assim como Ele fez na minha vida, eu creio que Ele pode fazer na sua também. Glória a Deus. Viu aí, mulher? Você que é mulher, que você está achando que acabou a sua vida, é apenas uma vírgula para começar uma nova história. Houve um momento no seminário que teve um tratamento ali que vocês precisavam de falar algumas vezes, eu nasci para dar certo. E às vezes falar eu nasci para dar certo, as pessoas não têm noção do que você tem que tratar lá no início. Eu nasci, então o nascimento para dar certo. Fala um pouquinho sobre essas 3 vezes que você falou, o que você sentiu quando ela pediu para que as mulheres falassem isso? Para mim foi um impacto muito grande, né? Porque eu fui rejeitada no ventre da minha mãe e eu começo a minha história no livro falando sobre isso. E por muito tempo eu achei que eu não poderia dar certo na minha vida. Cresci muitas vezes ouvindo isso, né? Que às vezes a gente ouve que você não vai dar certo, você não tem como ser ninguém. Mas quando a gente conhece ao Senhor e a gente assume a nossa identidade de filha, a gente entende que a gente nasceu para dar certo. E eu louvo a Deus pela vida da pastora Débora, que acredita nessas mulheres que, assim como eu, tiveram a sorte restaurada pelo Senhor. Está sem tempo de mexer nas suas redes sociais? Precisando de melhoria na divulgação de seu ministério? Fique tranquilo, eu tenho a solução. Razarte. Uma empresa de responsabilidade e compromisso com seus clientes. Trabalhamos com fotografia, filmagem, criação de capa para CD, plataformas digitais e muito mais. Para a administração de suas redes sociais, não perca mais tempo. Entre em contato pelo WhatsApp 021 97215 0842. 021 97215 0842. Razarte faz. Você lembra? Da primeira bicicleta, da primeira aula, do primeiro gol, o primeiro olhar, o primeiro beijo, o primeiro amor, do primeiro emprego, da primeira casa que você morou, do primeiro dia, da primeira amiga, do primeiro show. Passamos juntos, não dá pra esquecer. Não estamos sós e entre
época de curtir uma praia, dar um pulo na Rede Economia e depois brotar no churrasquinho na laje. E se no caminho espinhos me ferirem, e se humilhado, desprezado for, o perdão ensina o favor a agir. Com DNA que me entrelaçaste, eu olhar pro horizonte, ver o sol, a esperança viva pra recomeçar. No caminho que tu és o meu farol, que brilhou na cruz o meu DNA. No caminho que tu és o meu farol, clareou na cruz o meu DNA. Gente, voltando a falar contigo aqui, telespectador do programa Geração Talento. Estamos com ela, pastora Débora Meirelles, que viaja o mundo inteiro fazendo esse projeto com mulheres. Olha, a escola de cura já é um sucesso e o seminário foi maravilhoso. Pastora, fala um pouquinho como é reunir essas mulheres, testemunhos tão maravilhosos para tratar outras mulheres que estão precisando de tratar a alma. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, que bom, obrigada. O Seminário de Cura ele já está andando mais de 7 nações. Né? Estamos indo agora para a África, Alemanha, Manchester, Milão, Portugal, enfim, né? Nós temos levado o conhecimento da palavra de Deus, trazendo a luz da palavra de Deus para uma consciência de quem o ser humano é, para que ele possa viver a sua rotina, a sua vida com esperança, fé e alegria no seu coração, desfrutando de tudo que Deus tem para ele. E isso acontece através do conhecimento. E a Escola de Cura leva o conhecimento. E eu fico muito feliz de poder compartilhar aquilo que Deus me entregou para somar e investir em vidas. Meu trabalho hoje é investir em vidas. Eu invisto em pessoas e eu louvo a Deus porque esse é o chamado que Ele me concedeu através do conhecimento. Bem, teve um momento ali que você vai ver também aí na programação que alguns apoiadores que estavam participando aqui do evento perguntou se você dava a alta, né, para o paciente. Você falou até que dava, mas explica um pouquinho sobre isso. Qual a diferença do psicanalista nesse momento assim, que precisa de fazer um check-up geral para saber se o paciente está em condições de receber alta? Fala um pouquinho. Então, na psicanálise, no consultório, nós vamos acompanhar o paciente desde a anamnese ao acompanhamento, desenvolvimento e finalização, que é onde nós damos a alta quando o paciente ele tem a condição de administrar a sua vida sem um auxílio. Né? Então isso em alguns casos acontece de forma rápida, porque a maioria das problemáticas do ser humano hoje é a falta de atenção e a falta de direção. A pessoa precisa de uma direção, só ela precisa de um norte. Então quando ela vai ao consultório, ela está desnorteada. Ela está sem saber o que fazer com aquela situação e ela aumenta aquilo, maximiza. Então a psicanálise ela vem para contribuir, auxiliar o paciente dele encontrar nele mesmo as respostas, para que ele possa se desenvolver com todas as habilidades, características que ele tem. Tanto pessoas comuns, como também nós temos pacientes que têm déficit de atenção, TDAH, autismo. Nós atendemos todos os tipos de pacientes. O meu esposo é especialista em cuidado com crianças e jovens com autismo. Nós fazemos esse trabalho a nível nacional. Né? Atendemos pacientes também com essas características e auxiliamos, eles se desenvolvem. Né, tem casos que nós trabalhamos junto com o psiquiatra, quando é o caso medicamentoso, e quando é um caso somente emocional, nós temos a condição de acompanhá-lo e liberá-lo para uma vida feliz e plena. Nesse período de 2019, 2020, o Brasil e o mundo entrou em um pânico. A síndrome do pânico tomou por causa da Covid-19. O que mais nós víamos era grandes empresários de qualquer ramo tendo medo de sair por causa do Covid-19. E você deve ter passado por esse período tratando algumas pessoas. Qual foi a maior experiência que você teve com essa perda de ânimo, essas pessoas que ficaram com medo de sair de casa nesse período de Covid? Bom, no período da pandemia, nós acabamos tendo um fluxo maior de pacientes no consultório por essas questões.
E um dos casos assim que me marcou muito foi de um paciente que estava já todo dilacerado, cortado, já havia tentado suicídio, né? E ele cria em Deus, mas a alma dele estava tão aflita que ele tentou se matar. E já na primeira consulta nós já desmistificamos a questão emocional que ele estava vivendo, né? E dentro de pouco tempo esse paciente já estava bem para atuar nas suas faculdades mentais e socializar normalmente. E isso é a maior recompensa da nossa profissão, é você ver uma vida restaurada. E aí eu volto no ponto, atenção e direção. Né? As pessoas estão carentes de abraço, carentes de ouvido, carentes de serem ouvidas, serem escutadas. E quando elas são escutadas, elas conseguem ver quem elas são e desenvolver o seu potencial. Então, eu louvo a Deus por esse talento que Deus me deu, porque na Covid, Deus mudou minha profissão. Eu fui educadora da área da beleza, eu falei, né? Tive salão de beleza há 30 anos, Florianópolis, Santos, e algumas cidades que eu andei. E Deus mudou a minha profissão. Já há praticamente 5, 6 anos eu já venho trabalhando, estudando, né, a área da saúde mental, porque o meu esposo é médico da saúde mental e emocional. E Deus nos colocou agora para cuidar de pessoas a nível mundial, porque... Vejam, eu estive em Amsterdã no ano passado. Você anda pelas ruas de Amsterdã, a cidade é linda, mas as pessoas estão totalmente deprimidas. Gente, peraí. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Amsterdã é um país praticamente subdesenvolvido, né? E pessoas que têm uma estrutura financeira. Como é isso, assim? As pessoas lá de Amsterdã estão sendo deprimidas, mesmo o dinheiro, então, ele não muda nada na vida da pessoa? Não, o dinheiro é bom se ele for administrado no seu lugar. Se ele tiver o seu lugar para ser administrado. Eu acompanhei, inclusive, alguns pacientes em Amsterdã, que eles, como esses países, eles têm liberação de drogas, liberação de aborto. Então, como é tudo liberado, as pessoas elas não têm um limite. Vejam, essa parede é um limite, significa que eu não posso ultrapassar porque vai fazer mal para mim. Então, a falta de um entendimento daquilo que é bom para si gera morte. E o que é morte? É uma morte, é o vivo morto. Então você vê um número de jovens andando pelas ruas daquela cidade, fumando a sua maconha livremente, e aí com as suas sinapses neurais totalmente comprometidas. Então a cognição já foi comprometida. E aí nesse processo a pessoa ela vai minguando, porque ela entende que aquilo ali é a vida dela. Então ela não tem perspectiva. Agora quando ela procura ajuda, ela consegue ser restaurada. E isso é lindo, né? E quando Deus entra, então melhorou. Melhora. Porque aí a cura é completa, né? É verdade. Teve um momento aqui na palestra, no seminário, que você fez que a doutora fez uma terapia de grupo. E falou uma frase que é importantíssima, falando, eu nasci para dar certo. Por que assim, aplicou uma frase tão importante que a pessoa às vezes desiste quando nasce? Então a pessoa não tem noção do que é. Às vezes o ser humano não tem noção do que é nascer. A Bíblia relata lá que a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Por isso a sua misericórdia se renova a cada dia. Então nós nascemos todo dia para uma nova vida. Então quando você fez essa terapia, eu fiquei pensando, por que nasceu para dar certo para as mulheres nesse seminário? Porque Deus não erra. Deus não erra. Deus fez o homem perfeito, fez o ser humano perfeito. O ser humano vai se deformando por suas escolhas. Mas quando ele entende que ele nasceu com um propósito, significa eu nasci para dar certo. Deus não errou comigo. Eu vou dar certo. Eu tenho condição de dar certo. Porque eu tenho o DNA de Deus nas minhas entranhas. Eu tenho o ruache de Deus nas minhas narinas, que é o fôlego de vida, que é esta alma vivente, que anela, que anseia por ser feliz, ser realizado. E isso tudo nós encontramos em Cristo Jesus. Amém? Então, quando eu encontro Cristo Jesus, eu tenho a minha vida transformada, porque o Senhor nos serviu aqui hoje uma mesa. Nós nos alimentamos de informações para uma vida plena. A Bíblia diz que nós temos o acesso a viver a plenitude de Deus. E muitos vivem à margem. Por que vivem à margem? Porque eles acreditam que eles não vão conseguir. Que Deus errou com eles, mas Deus não errou. Deus não erra. Deus te ama. Olha, pessoal, já quero convidar você para ir lá agora e adquirir o livro Mulheres Zoe. Vire
a página, que é a terceira edição, é a reunião de vários testemunhos, de várias mulheres que passaram por situação bem difícil e agora estão fazendo parte como coautoria desse livro importantíssimo para tratamento da alma das mulheres. Pastora, muito obrigado, sucesso, que Deus possa continuar te abençoando na seleção dessas mulheres para impactar outras vidas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Amém. Muito obrigada. Deus abençoe a todos. Você nasceu para dar certo. É isso aí, olha. Você nasceu para dar certo e o programa Geração Talento vai ficando por aqui e você vai ver daqui a pouco o clipe oficial. Já queria pedir a produção, roda aí. Você nasceu para dar certo. E aí, pessoal? Gostaram do videoclipe? Você, mulher, nasceu para dar certo. Onde um país, as mulheres estão se levantando, cheia do Espírito Santo, para levar a palavra para o mundo inteiro através da sua literatura. Eu queria convidar a você para ler esse livro e também ajudar a outras mulheres a encontrar o Espírito Santo através dessa literatura. Parabéns, pastora Débora Meirelles, que Deus possa abençoar muito a sua vida. E eu queria convidar a você para continuar acompanhando nossa programação. O programa Geração Talento vai ficando por aqui. Olha, nossas redes sociais estão aqui e você verá outros testemunhos aqui na nossa programação. Eu queria te convidar a você
também a seguir a página lá da pastora Débora Meirelles, para acompanhar a superação de outras mulheres, que virá outras edições. Esse lançamento foi a 3ª edição, mas virá a 4ª edição e você vai ver tudo aqui no programa Geração Talento. Ficamos por aqui e até mais, pessoal. Geração Talento.